Olá! Nesse vídeo eu vou apresentar para você alguns conceitos sobre transformação do objeto aqui na cena. Transformação basicamente é rotacionar, mover o objeto ali dentro da cena. Vou apresentar alguns conceitos, algumas práticas para você conseguir entender melhor como que é o funcionamento disso, tá? Mas antes, vamos falar um pouco sobre as perspectivas, a visão que você tem aqui na 3D View. Falamos um pouco sobre algumas teclas de atalho, podem facilitar muito aí a sua vida durante o processo, sem contar que agiliza muito também. O teclado numérico ele é essencial para se utilizar no Blender. Se o seu notebook não tiver o teclado numérico, assista às primeiras aulas onde eu explico como emular o teclado numérico em um notebook que não possui esse teclado numérico, para que você consiga executar todos os passos apresentados nessa aula de hoje. Então, basicamente, se eu estou aqui no Blender, na minha 3D View, e aperto a tecla numérica 1, pressiono essa tecla numérica 1 no meu teclado, ele vai para a minha visão ortográfica. A visão ortográfica é essa visão sem profundidade. Perceba que aqui em cima ele exibe, né, o nome da visão ortográfica e aqui está falando que é a visão frontal. Então eu estou olhando para a parte da frente do meu objeto, apenas pressionando a tecla 1 do meu teclado numérico. Se eu segurar Ctrl e pressionar a tecla 1 novamente, eu tenho a visão da parte de trás do meu objeto. Então, o Ctrl ele é a visão contrária à que você pressionou no número. Então, por exemplo, vamos fazer uma outra coisa. Vou pressionar a tecla 3 do meu teclado. Tenho a visão direita do meu objeto, do meu cubo. Se eu segurar o Ctrl e pressionar a tecla 3, eu tenho a visão na lateral esquerda do meu cubo, do meu objeto. Pode parecer que não está, né? Pode parecer que é a mesma visão o tempo todo, mas acaba que não é. Tá? Quando você estiver modelando um personagem, um objeto, você vai ver que essas diferentes perspectivas fazem total diferença para você. Preste bastante atenção nessas linhas. A coloração dessas linhas aqui e a ordem delas muda de acordo com a gente vai mudando a visão, a perspectiva nossa. Se eu pressionar, por exemplo, a tecla número 7 do meu teclado numérico, eu tenho a visão do topo, parte superior do meu objeto. Perceba que aqui eu tenho o eixo Y pela linha verde e o eixo X destacado na linha vermelha. Então, aqui no centro seria o eixo Z. Então, por isso, vou até rotacionar um pouquinho aqui a visão, por isso é a visão do topo, a visão de cima. Observe que aqui é a minha fonte de luz e eu estou olhando de cima dela. Então, é a visão de topo. Para olhar na visão de baixo, né, ao contrário dessa visão de topo, eu seguro o Ctrl e aperto a tecla 7 no teclado numérico. Bom, então entendemos um pouco como que funciona essa questão de perspectiva, de visão. Ela é importante você compreender durante o processo de modelagem 3D. Vai fazer falta você ter esse conhecimento, então é importante fixar bem isso aí. Então, essas teclas são essenciais. Sobre a movimentação, vimos em alguns vídeos aí, para movimentar o meu objeto, eu aperto a tecla G do meu teclado, com ele selecionado, né, dou um clique no meu objeto, com o botão, aí podem perceber aqui que está sendo destacado, o botão esquerdo do meu mouse, pressiono a tecla G e eu consigo movimentar o meu objeto. Pressionando o eixo, né, por exemplo, o eixo X, eu consigo mover o meu objeto no eixo X, certo? Mas se eu quiser movimentar, deslocar esse meu objeto ou rotacionar ele através de um número fixo, eu posso simplesmente apertar a tecla G, o eixo X, por exemplo, novamente, e digitar o número 10, por exemplo. Então, eu desloco 10 unidades positivas para o meu objeto. Se eu apertar o sinal de menos agora, eu andei 10 unidades negativas aqui na minha cena. Então, a modelagem 3D também tem essa questão de posicionamento positivo e negativo. Tem muito a ver lá com o plano cartesiano. Então, só relembrar lá do plano cartesiano que você vai conseguir entender melhor sobre isso aqui. Tá? E uma outra forma também é você trabalhar aqui na transformação nas propriedades do objeto. Então, você pode deslocar o objeto aqui no eixo X, colocando o número diretamente aqui. Você pode digitar ou você pode simplesmente
clicar e arrastar o mouse ou clicar nas setinhas aqui e você consegue modificar a posição do objeto. O mesmo vale aqui para a rotação, você consegue rotacionar os ângulos aqui, e a escala você também consegue alterar por aqui. Então essa é uma outra forma de alterar as propriedades, alterar aí a transformação do objeto. Lembrando que temos algumas teclas de atalho, que é importante relembrar delas aí, porque acaba que a tecla de atalho facilita muito o processo de modelagem 3D. Você ganha tempo, fica tudo mais automatizado. É igual dirigir, né? No início parece que é muita coisa, parece ser muito atalho, muita coisinha para verificar, mas aos poucos aquilo vai ficando automático. O mesmo vale para a modelagem 3D. Aos poucos as teclas de atalho, algumas técnicas vão ficando automático. Para isso tem que treinar, tem que praticar. Beleza? Então eu vou ficando por aqui e até nosso próximo vídeo.